Trataremos agora de um problema de transferência de calor em uma peça cilíndrica. Neste caso, se torna mais conveniente formular o problema em termos de coordenadas cilíndricas. O sistema que vai ser analisado aqui é visto esquematicamente nessa figura, será considerada apenas transferência de calor ao longo da direção radial. Aqui a gente tem uma vista de uma seção transversal do cilindro. O cilindro tem um raio R0, é considerado novamente que a sua temperatura inicial é uniforme, igual a TI, e toda a superfície do cilindro está sendo resfriada ou aquecida de maneira uniforme, com o mesmo valor de coeficiente de transferência de calor e o mesmo valor de T infinito. Novamente, nós podemos formular o problema partindo da equação de conservação que foi derivada anteriormente lá no capítulo 2. Utilizando então a equação diferencial geral que foi derivada anteriormente, considerando transferência de calor unidimensional apenas ao longo da direção radial, propriedades físicas constantes e sem geração de calor, a equação geral de condução pode ser simplificada, desconsiderando o termo de transferência de calor ao longo das direções θ e z e cancelando o termo de geração. Com essa abordagem, a equação que vai restar está descrita aqui. Podemos, considerando propriedades físicas constantes, passar o K para fora da derivada e dividir toda a equação por ρCp e chegarmos à equação final que vai governar o processo de transferência de calor unidimensional em um sistema cilíndrico com transferência de calor apenas ao longo da direção radial. A equação diferencial vista no slide anterior, para ser resolvida, demanda a imposição de condições inicial e de contorno. A condição inicial que será considerada neste caso é de temperatura uniforme no interior da peça no instante de tempo t igual a zero, temperatura igual a TI. As condições de contorno vão ser em R igual a zero, uma condição de simetria, dTdr em R igual a zero, e na superfície, designada pela posição R igual a R0, onde R0 é o raio do cilindro, fluxo de calor por condução igual ao fluxo de calor por convecção. Essa equação está baseada no fato de uma superfície ser uma entidade bidimensional, não ter volume e, consequentemente, não poder ter acúmulo nem geração de calor. Então, esse aqui é o fluxo de calor que chega até a superfície por condução e esse é o fluxo de calor que sai da superfície por convecção. Neste caso, mais uma vez, a ordem das temperaturas aqui na convecção foi formulada para ficar de acordo com a convenção de sinal para os fluxos de calor. Positivo quando vai no mesmo sentido do crescimento do eixo R, negativo quando vai no sentido contrário ao crescimento desse eixo. Mais uma vez, o problema pode ser formulado transformando as variáveis iniciais, as variáveis gerais, em variáveis adimensionais, θ asterisco, número de Biot, uma posição adimensional R asterisco e um tempo adimensional T asterisco, que é também denominado número de Fourier. Utilizando essa transformação de variáveis, a equação diferencial que foi definida anteriormente, quando resolvida, fornecerá os valores de θ asterisco em função destes três parâmetros adimensionais, R asterisco, Biot e T asterisco. Lembramos mais uma vez que por essa definição, θ asterisco vai variar entre 0 e 1 e vai sempre começar no tempo t igual a 0 com o valor de θ asterisco igual a 1 e vai gradativamente, à medida que o tempo passa, se aproximando de valores de θ asterisco igual a 0. Então, a solução que vamos obter vai ser uma solução da forma θ asterisco em função de R asterisco, Biot e Fourier. Como já vimos para o caso para geometria plana, novamente a solução vai ser expressa na forma de uma série, onde teremos autovalores que serão determinados também em função do número de Biot. A solução analítica, nesse caso, está expressa através dessa série, que vai também a uma série infinita, com índices n de 1 até infinito, uma constante Cn, exponencial de menos zeta ao quadrado vezes Fourier. Este parâmetro que está aqui é uma função determinada, funções de Bessel de primeira espécie. Quando aparece o zero aqui, está designando que é a função de Bessel de primeira espécie de ordem zero.
Essa função, felizmente para nós, ela já está implementada no Excel. É a função BESSEL-J com dois argumentos. Um dos argumentos é a posição onde essa função vai ser avaliada e o outro argumento é a ordem dessa função. Quando queremos calcular o J0, entramos com esse valor igual a 0. Quando queremos calcular a função de Bessel de primeira espécie de ordem 1, escrevemos BESSEL-J com o argumento da função e o parâmetro unitário. Então, para utilizar essa série, a primeira etapa é determinar o valor de Biot. A partir do valor de Biot, determinarmos os autovalores zeta. Isso vai dar um pouco mais de trabalho nesse caso, porque precisaremos das funções de Bessel. Então, necessariamente, teremos que utilizar o Excel para fazer essa solução para nós. A partir da determinação desses autovalores, podemos calcular as constantes C e índice N e substituir esses valores e calcular os sucessivos termos da série. Mais uma vez, essa série converge e normalmente não precisamos de calcular um número muito elevado de termos para alcançarmos uma precisão razoável no cálculo. Diferente do caso anterior, a periodicidade dessas raízes aqui de zeta é diferente daquelas do caso da geometria plana, mas também teremos infinitos valores desses autovalores zeta que podem ser determinados com o recurso de uma planilha eletrônica. Novamente, uma planilha para solução das equações em geometria cilíndrica vai ser disponibilizada para vocês para poderem resolver exemplos e praticar e analisar efeito de algumas variáveis sobre a distribuição de temperaturas em sistemas de coordenadas cilíndricas. As etapas, então, envolvidas na solução de determinação de perfis de temperatura em sistemas cilíndricos vai seguir os passos que estão listados aqui. Mais uma vez, o primeiro ponto é calcular o número de Biot, a seguir, determinar os autovalores zeta, a partir dele as constantes C índice N, e aí o cálculo sucessivo dos termos da série até convergência. Como mencionei no slide anterior, em algumas situações o número de termos de série necessário para alcançar a convergência é pequeno, em alguns casos até um termo só basta, né? Mas temos sempre que verificar a convergência dessa série e determinar o número de termos necessário para alcançarmos um dado nível de precisão objetivado no cálculo da distribuição de temperaturas. Para quem já esqueceu, aqui tem a definição das funções de Bessel de primeira espécie. Essas funções, elas em si mesmas, elas são determinadas também através de séries, onde m é um parâmetro aqui do somatório. Nós temos x como sendo o argumento aqui da função, quer dizer, vamos calcular a função de Bessel, o alfa é a ordem dessa função. Então, no caso de calcularmos a função de primeira espécie de ordem 0 ou de ordem 1, utilizaremos alfa igual a 0 ou alfa igual a 1. Então, essa solução também, essa função também é determinada através de uma série. Ela já está implementada no Excel, como mencionei anteriormente, o que facilita bastante o nosso cálculo de perfis de temperatura em sistemas cilíndricos. Na literatura também é possível encontrar tabelas para valores dessas funções de Bessel de primeira espécie, de ordem 1 e ordem 0. O próprio livro do Incropera, que é uma das referências indicadas aqui no livro, ele tem tabelas com diferentes valores dessas funções para diferentes valores desse argumento que está presente na determinação dos parâmetros aqui para cálculo da função de Bessel. A título de exemplo, eu coletei algumas tabelas que aparecem no livro do Incropera, coloquei aqui, são valores do argumento x, o valor da função de Bessel de primeira espécie de ordem 0 e o valor da função de Bessel de primeira espécie de ordem 1, correspondente a esses argumentos. Vocês podem verificar essa tabela usando as funções do Excel para certificar que esses valores correspondem aos valores que vão ser fornecidos lá pela tabela. E se plotarem esses gráficos, vocês vão constatar que essas funções de Bessel elas têm um comportamento parecido com as funções seno e cosseno, mas são funções cujos valores vão sendo amortecidos à medida que o valor de x cresce, diferente dos valores das funções trigonométricas, no caso seno e cosseno, cuja amplitude é sempre de menos 1 a mais 1. As funções de Bessel de primeira espécie, elas têm uma amplitude que vai sendo reduzida
à medida que os valores de x vão aumentando. Mas tratam-se também de funções cíclicas, o que significa dizer que nós teremos infinitas raízes para determinar aqueles autovalores zeta. Da mesma forma que ocorreu para o caso de geometria plana, quando temos valores de Fourier superior a 0,2, apenas um termo da série é suficiente para termos uma precisão no cálculo de θ asterisco, uma vez que os valores, o segundo termo da série, já vai afetar a temperatura na terceira ou quarta casa decimal. Então, o primeiro termo já é suficiente. Nesse caso, a formulação fica bem mais simples. Nós podemos calcular o θ asterisco usando apenas o primeiro termo da série, ou expressá-lo também em função da temperatura no centro da peça. A temperatura no centro vai ser determinada por essa relação que está aqui, e a temperatura em cada uma das posições radiais vai ser determinada em função da temperatura no centro e dos valores da função de Bessel de primeira espécie de ordem zero, calculadas para as diferentes posições radiais que vamos considerar. Mais uma vez, como eu já tinha citado anteriormente, uma planilha para cálculo de temperaturas em sistemas cilíndricos vai ser fornecida para vocês. Essa planilha também calcula os primeiros 30 termos da série e permitirá que vocês verifiquem essa consideração, novamente verifiquem a validade de consideração de resfriamento ou aquecimento isotérmico, quando o valor de Biot for inferior a 0,1. Mais uma vez, para efeito ilustrativo, coloquei uma parte de uma tabela que está disponível no livro do Encropera, que fornece os valores de Biot e os autovalores, aqui no caso o primeiro autovalor e o primeiro valor da constante, para um caso de transferência de calor para um cilindro infinito. Como já mencionei anteriormente, as demais raízes podem ser obtidas usando o solver do Excel. A determinação da quantidade de energia fornecida ou removida da peça até um instante de tempo pode ser determinada através desse conjunto de equações que está proposto aqui, válida para tempos que levam a valores de Fourier maiores do que 0,2. Neste caso, essas integrais para calcular a quantidade de calor fornecida ou removido, elas são resolvidas utilizando apenas o primeiro termo da série. Então, este valor de calor removido ou fornecido em função do máximo que pode ser fornecido ou removido, que significa fazer com que a peça varie sua temperatura da temperatura inicial até alcançar o equilíbrio térmico com a temperatura do fluido, possa ser calculado utilizando a temperatura no centro da peça, num dado instante, a função de Bessel de primeira espécie de ordem 1, correspondente ao valor de zeta1, dividido por zeta1. Este valor, então, vai dar um parâmetro entre 0 e 1, que vai contabilizar a relação de energia que foi fornecida ou retirada em relação ao máximo de energia que pode ser fornecida ou retirada da peça. A seguir, vamos resolver um exemplo de aplicação dessas relações para nos familiarizarmos um pouco mais com o tratamento de problemas em coordenadas cilíndricas. No exemplo que está proposto, temos o caso de uma longa barra de plástico com diâmetro de 30 milímetros. Os valores de propriedades físicas dela foram fornecidos, condutividade térmica 0,3 watt/metro Kelvin e o produto de ρCp igual a 1040 kJ por metro cúbico por Kelvin. Essa peça foi uniformemente aquecida num forno para uma operação de prensagem e o condutor da operação nos informa que para desempenhar bem essa operação é necessário que a temperatura na barra não seja menor do que 200 centígrados. Então, a questão aqui agora é determinarmos para qual temperatura uniforme a barra deve ser aquecida no forno, para que depois, quando ela seja resfriada sob um transportador, durante um período de 3 minutos, exposta a um resfriamento com ar por convecção natural, com um valor de H igual a 8 watts/metro quadrado Kelvin, ela satisfaça a condição que foi imposta aqui a seguir. Uma outra condição que é imposta é de que a diferença máxima de temperatura no interior da peça seja inferior a 10 centígrados. Aqui nos é solicitado também determinar se essa condição é satisfeita e, caso não seja, que façamos sugestões de que condições poderiam ser alteradas para procurar satisfazer essa condição. A solução, então, do problema.
para determinar o valor da incógnita proposta, que é o valor de TI, passa pelo desenvolvimento das seguintes etapas. Inicialmente, calcularemos o número de BIO, valor do H que foi fornecido, raio do cilindro, que é o seu diâmetro dividido por 2, dividido pela condutividade térmica do material. O valor de BIO deu 0,4, superior a 0,1. Logicamente, não poderemos utilizar a formulação isotérmica. Com esse valor de BIO, podemos determinar o valor do alto valor zeta1, correspondente a 0,85, e determinarmos o valor de C1. É possível também, como o tempo de resfriamento foi fornecido, 3 minutos, podemos calcular o valor de Fourier. Nesse caso, o valor deu 0,23, maior do que 0,2, o que significa que podemos utilizar apenas o primeiro termo da série. Como foi especificado a menor temperatura da peça para o resfriamento, para sofrer o processo de prensagem, neste caso de resfriamento, a menor temperatura vai estar na superfície. Se garantirmos que a superfície está acima de 200, certamente as posições intermediárias vão estar superiores, em temperaturas superiores a 200. Então, o teto asterisco avaliado no centro, na superfície da peça, vai ser dado por essa relação, 200, que é a temperatura inicial, T infinito, que é 25, e nós podemos calcular essa temperatura dimensional utilizando apenas o primeiro termo da série. Devemos observar que aqui nós conhecemos todos os parâmetros, o Fourier, os valores de zeta e C1, o que vai permitir, então, que determinemos o valor de θ asterisco. Procedendo, então, ao cálculo, nós determinamos que esse valor de θ asterisco vai ser igual a 0,76, e aí determinamos a temperatura inicial que o plástico deve ser aquecido no forno. Esse valor dá em torno de 254 centígrados. Para verificar a outra condição que deve ser satisfeita, que é de termos uma variação de temperatura inferior a 10 centígrados no interior da peça, devemos calcular a máxima temperatura. Nesse caso, a temperatura máxima vai ocorrer no centro, utilizando então a mesma expressão, empregando apenas o primeiro termo da série, mas agora calculando a temperatura em R asterisco igual a zero, nós determinamos que o valor de temperatura no centro vai estar em torno de 237 centígrados, ou seja, aquela condição de diferença de temperatura inferior a 10 centígrados não é satisfeita. Eu deixo aqui para vocês proporem algumas alternativas que permitam que seja feita uma redução nessa temperatura, alterando algumas variáveis de processo, por exemplo, para conseguir satisfazer tanto a imposição de temperatura mínima quanto a de máximo valor de variação de temperatura no interior da peça.